Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Saulo Nascimbem e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com a matemática básica. Bora dar uma olhada aqui nos slides da nossa aula e eu vou comentando com vocês algumas dicas, algumas sugestões de o que estudar de matemática básica. Vem comigo aqui. O nosso primeiro tema é matemática básica. Eu sou professor de matemática já há algum tempo e em todas as minhas aulas, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é que não tem como você fugir da matemática básica. Claro que fazendo uma prova de concurso, fazendo uma prova de processo seletivo, você tem a possibilidade de usar a calculadora e deve usar a calculadora. Mas a calculadora, ela só executa o que você manda. É você que precisa estruturar a conta, é você que precisa saber qual operação que você vai realizar e precisa interpretar o problema de matemática básica para conseguir resolver. Então, o ponto é, quanto mais você treinar matemática básica, quanto mais você tiver domínio de exercícios, de contas e de técnicas, na hora da execução a calculadora vai te ajudar, mas você vai conseguir pensar mais rápido, você vai conseguir estruturar melhor o seu problema e, obviamente, ir pelo caminho mais rápido para conseguir resolver os exercícios. Eu trouxe aqui para vocês 3 exercícios e é importante que você tente fazer junto comigo, tente resolver esses exercícios, mas se atente mais à interpretação do problema do que propriamente as contas que a gente vai fazer aqui, tá? Vem comigo aqui para o primeiro problema. São exercícios bem atuais, são exercícios que trabalham com dos últimos vestibulares 2022, 2021, 2020. Então, acabou de sair do forno, tá bem quentinho para vocês aqui. Vamos comigo, ó. O atendimento em um laboratório de análises clínicas ocorre por ordem de chegada dos pacientes, os quais retiram uma senha do sistema Totem digital e aguardam preenchimento do cadastro pessoal, realizado pelo funcionário responsável por este processo. Essas senhas são identificadas como normal, N, ou prioritária, P. Assim como acontece em banco, hospital, imagino que vocês devam estar acostumados com isso. Encerrado o expediente diário ao público, esse funcionário, aquele que faz o cadastro responsável, né, verificou que a última senha distribuída foi a N158 e que os últimos atendidos foram N147, P125, P126, N148, P127 e P128. Sabe-se que o atendimento de senha N demanda 3 minutos e o de senha P, 4 minutos. A senha P125 foi chamada às 14 horas e 03, ou melhor, 3 minutos. Com base nessas informações, mantendo-se a lógica da distribuição das senhas observadas, o funcionário concluiu que o último atendimento do dia finalizaria às... Bom, e agora? Como é que a gente vai fazer para pensar aqui qual que é o último atendimento do dia? Qual que é o horário que vai ser feito esse último atendimento do dia? Vamos comigo ler aqui algumas informações, ó. A última senha distribuída foi a N158. Informação importante essa. Quando você estiver resolvendo, já vai anotando essas informações. Se você estivesse fazendo uma prova escrita, já vai riscando, já vai destacando, circulando. Tá? Então é importante você ir filtrando o enunciado do problema para poder interpretar ele melhor. Então já anota aí no seu papel. A última senha distribuída, N158. E olha essa informação que ele passa aqui para gente. N147, P125, P126. Aí volta para N. N148, aí volta para P. P127, P128. Mais uma vez, uma interpretação importante aqui. É uma senha N, duas senhas P. Uma senha N, duas senhas P. Então, uma normal, duas prioritárias. Uma normal, duas prioritárias. A gente pode concluir, prioritária, obviamente, é atendida antes. Eu posso concluir aqui que antes dessa senha N147, foi atendido o P124 e o P123. Então, sempre duas prioritárias, aí uma normal. Duas prioritárias, uma normal. A gente vai seguir isso e vai ter que usar essa estrutura na hora que a gente olha aqui, que a senha normal demanda 3 minutos e a senha prioritária demanda 4 minutos. Fazendo uma prova, uma coisa que eu já faria, eu já iria rabiscando.
eu preciso chegar até a senha N158. Eu estou aqui com a N147, N148. Então, até eu chegar na N158, foram algumas senhas normais. Quantas senhas foram? Quantas senhas prioritárias tiveram antes dessa senha N158? Lembrando dessa estrutura, 2 prioritárias, uma normal. E aí, em cima dessa contagem, desse levantamento, eu iria trabalhar com o tempo do 3 minutos para a senha normal e 4 minutos para a senha prioritária. Bora resolver comigo? Eu sei que o P125 começou às 14 horas e 3 minutos. Então, primeira coisa, vou considerar o início do atendimento da senha P125, é a única que eu tenho o horário. Analisando a sequência apresentada, naquele que a gente já levantou antes aqui. Então, 2 senhas prioritárias antecedem uma normal. Da senha P125, teremos 11 senhas normais e 22 senhas prioritárias. Então, começou na P125, depois dela, a primeira normal é a N148. Se você quiser voltar aqui, ó, no slide para dar uma olhada, N148 é a primeira normal depois da P125. Tá? Então, a P125 às 14h03. Aí, a partir dela, 4 minutos. Foi a P126, mais 4 minutos. Aí foi para uma normal, mais 3 minutos. Então, vamos fazendo essa soma ou, de uma forma mais rápida, sabendo que tem 11 normais e 22 prioritárias, eu vou direto para a conta, calculando o tempo total, 22 vezes 4, que é o tempo da prioritária, 22 prioritárias, 4 minutos cada, mais 11 vezes 3, 11 senhas normais, vezes 3 minutos de cada senha normal, dá um total de 121 minutos. E essa parte é a parte de calculadora, presta atenção, tá? Até mesmo para fazer a conta na calculadora é bom que você saiba um pouco de estrutura da conta, qual é a operação que vem primeiro, ou você vai anotando ali no papel rapidinho. E aí entra essa parte aqui que eu acho muito importante, que é a conversão de unidade de medida. Eu imagino que passar de 121 minutos para 2 horas e 1 minuto não seja um problema para vocês, mas é importante que você tenha essa prática de conversão de unidades de medida, seja de hora para minuto, de minuto para segundo, seja de metro para centímetro, para decímetro, para quilômetro. Esse trabalho com a unidade de medida, chamada de análise dimensional, é muito importante. Óbvio que na prática a gente tem o Google, que dá uma função maravilhosa. Você pode digitar ali no Google que ele faz a conversão para você. Mas quanto mais prática você tiver e mais segurança você tiver no que você faz, você vai ter essas ferramentas para ajudar. Mesma coisa que eu estava te dizendo da calculadora, por exemplo. Tá? Você vai ter a calculadora para executar a conta. Quem pensa é você, então você tem que treinar bastante. Beleza? E aí, 2 horas e 1 minuto. Vamos somar esse tempo com as 14 horas e 3 minutos, a gente chega na nossa resposta final. 16 horas e 4 minutos é a alternativa D, que é a alternativa correta. Só voltar aqui para mostrar para você as possibilidades que a gente tem aqui de resposta. Então, a alternativa D, 16 horas, e 4 minutos. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Esse problema agora ele já é um pouco mais direcionado para operações matemáticas. E nesse daqui eu acho que a calculadora não sei se te ajudaria tanto. Primeiro que a calculadora ela tem um limite de caracteres. Não vai ser qualquer calculadora que você vai conseguir, por exemplo, achar 23 caracteres, que é a menor das respostas aqui, 27 dígitos, então talvez não dê certo para fazer essa daqui na calculadora. Então você precisa de algumas ferramentas. Eu quero saber quantos algarismos resultam dessa conta. Perceba que é o seguinte, eu não quero saber o resultado, eu quero saber o número de algarismos. Bom, no caso, é um exercício de vestibular. Se a gente estivesse falando de um exercício de processo seletivo, um exercício de concurso, ele não quer que você fique 10 horas ali fazendo conta e vamos entender que fazendo essas provas presencialmente você não pode usar calculadora. Então, o que ele quer trabalhar aqui com você é mesmo a técnica e não somente fazer conta aqui e chegar no resultado. Se ele quisesse treinar a velocidade de conta, obviamente seria uma conta mais simples. Então, só para você entender aqui, eu tenho a tal da potenciação. Potenciação, só lembrando vocês, é aquela operação matemática que
dá uma representação mais simples de uma multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 elevado a 23, isso significa que eu tenho 5 vezes 23. Tem 23 fatores 5, tá? E eu tenho 30 fatores 2. Cara, se fosse usando a calculadora, você tem que ficar lá. 5 vezes 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 5. Ou usa a função de potenciação. Como é que a gente vai fazer essa conta? Eu vou usar a definição da potenciação. Se eu tenho 30 fatores 2, eu vou separar esses 30 fatores 2 para quê? Para deixar o mesmo expoente para o 5 e para o 2. Aí você pode estar se perguntando assim, mas Saulão, por que eu tenho que deixar o mesmo expoente? Olha, eu poderia te dizer curto e grosso assim, porque eu quero e porque eu posso. Aliás, na matemática, muitas das respostas é porque eu quero e porque eu posso. Eu posso, porque eu não estou errando nada, não estou escrevendo nenhuma coisa diferente aqui. Realmente, o 2 elevado a 23 vezes o 2 elevado a sétima é igual a 2 elevado a 30, então eu posso fazer isso sem problemas. E porque eu quero fazer isso? Escrevendo os dois com o mesmo expoente, eu vou conseguir juntar os dois em uma mesma potenciação. E aí, da onde que eu estou tirando isso? Pensa comigo. Se eu tenho 5 vezes 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 5, 23 fatores 5, você me entendeu? E eu tenho vezes multiplicando 23 fatores 2. Na multiplicação, eu posso trocar a ordem. Vocês já devem ter ouvido falar aquele negócio de a ordem dos fatores não altera o produto. Não ouviu? Então eu posso trocar. Eu vou intercalar um 5 e um 2, um 5 e um 2, um 5 e um 2, um 5 e um 2. E vou fazendo parzinhos. 5 vezes 2, vezes 5 vezes 2, vezes 5 vezes 2, a fim de ter aqui comigo 23 parzinhos 5 vezes 2. E por que eu quero esses parzinhos? Porque o 5 vezes 2 é o 10. O 5 vezes 2 ele é interessante para mim. A gente trabalha aqui numa numeração decimal, numa numeração de base 10. E na hora que eu consigo escrever essa potência de base 10, pensa comigo, 7 vezes 10 é 70. 9 vezes 100 é 900, 900. Multiplicar por 10, por 100, por 1000 é só acrescentar zeros. E na hora que eu chego em 128 vezes 10 elevado a 23, eu sei que esse resultado vai ser exatamente esse número aqui. 1, 2, 8, e aí tem 23 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tá? Óbvio, você não vai achar esse número na calculadora, você não vai fazer essa conta na mão, ficar multiplicando 5 vezes 2. Se você não usa essa técnica, dificilmente você vai conseguir chegar nesse resultado. No final aqui, nesse passo 3, a gente já conseguiria dar a resposta, né? Eu tenho 3 algarismos, 128, 1, 2 e 8, e agora eu vou ter 23 algarismos zeros do lado dessa conta. Você já deve ter ouvido falar sobre uma coisa chamada notação científica. É mais ou menos o que a gente tem aqui. Notação científica ficaria um pouquinho diferente, mas essa é a ideia da gente conseguir encurtar a representação desse número. Ele é um número muito grandão aqui, né? Um número com 25, 26 algarismos, 26 algarismos. Então, para representar ele não é tão fácil. Imagina fazer conta com ele. E aí já chegamos à nossa resposta, 26 algarismos. Perceba que aqui o uso de calculadora não foi necessário, a gente não precisou da calculadora aqui. Talvez para calcular o 2 elevado à sétima, mas ela é uma das potências mais utilizadas, tá? Essa potência de base 2. Então vale a pena você treinar ela. E assim, a ideia de multiplicar por 2 é de dobrar. Então usa os dedinhos aqui para ir contando. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. E aí seguindo, 2048. Tem até um joguinho, fica até como dica. Se você não conhece esse jogo, dá uma pesquisada aí. É bem legal, bem interessante. Chama 2048. Pesquisa aí, joga ele um pouquinho. Depois você me manda nos comentários aí, me manda pela comunidade para eu saber se você gostou desse jogo. Tá legal?
Bora para mais um exercício. Esse aqui da PUC do Paraná, lá do ano passado. E, mais uma vez, a gente vai trabalhar aqui com resolução de problema envolvendo a matemática básica. Vem ler comigo. Coincidentemente, no dia 12 de fevereiro do ano passado, Luiz e Laura foram pela primeira vez ao mesmo shopping e desde então eles passaram a visitar esse shopping com certa frequência. Se Luiz passou a frequentá-lo a cada 12 dias e Laura a cada 9 dias regularmente, em exatamente quantas datas daquele ano coincidiu de ambos terem ido àquele shopping? Como é que você vai resolver esse exercício? A gente vai ter que pensar assim. O Luiz e a Laura foram no shopping no dia 12 de fevereiro e pela primeira vez se encontraram lá. Eu quero saber, nesse mesmo ano, olha isso, né? Nesse mesmo ano, daquele ano, tá? Então, exatamente quantas datas daquele ano coincidiu de ambos terem ido àquele shopping. Eu não vou ficar pegando o calendário e analisando data por data, quando que o Luiz foi, quando que a Laura foi, contando os dias que eles se encontraram lá. Eu vou usar o conceito matemático por trás disso. Até olhando para esse problema, para usar calculadora aqui de cara, você não vai saber usar. Você precisa interpretar o problema, você precisa chegar até uma conta para depois poder usar a calculadora. E é disso que a gente está falando aqui. Pensa comigo assim. Eu vou considerar o dia 12 de fevereiro como início. Os dois foram nessa data no shopping. O Luiz passou a frequentá-la a cada 12 dias. Então eu poderia ir somando 12. Então no dia 12 de fevereiro, 12 mais 12, 24, 36. Já não dá mais ali para ir no mês, mas só para a gente ter uma ideia. 36, 48, 60, 72... Tá. E a Laura a cada 9 dias, então 9, 18, 27. Quando a gente vai somando repetidas vezes o mesmo número, a gente está falando sobre os resultados da multiplicação, não é? Quando você aprendeu lá atrás, lá no ensino fundamental, no ensino básico, a trabalhar com a multiplicação, o começo lá de tabuada, o professor ou a professora falava ali para você somar ao invés de multiplicar. Quando você está falando, por exemplo, dos múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, você está somando 3. Quando a gente soma repetidas vezes, a gente está falando de um múltiplo. Vem comigo, pensa comigo. Eu quero um múltiplo de 9 que também seja múltiplo de 12. Então eu estou falando aqui de múltiplo comum. Acho que você entendeu onde eu quero chegar, né? O tal do menor múltiplo comum. Nesse caso aqui, eu não quero o menor. Ele poderia perguntar qual foi a primeira vez que eles se encontraram depois disso. Aí eu estaria procurando o menor, presta atenção. Eu quero o menor, o primeiro, múltiplo, a ideia da soma, comum, tem que ser igual para os dois. Nesse caso, eu quero saber quais são os múltiplos comuns. Ou melhor, quantos são os múltiplos comuns e ainda que estejam naquele ano. Vamos comigo para a resolução desse problema? Os dias do ano em que as visitas de Luiz e Laura coincidem é dados pelos múltiplos comuns de 12 e 9. Então são os que eu vou buscar. Não pode extrapolar o número de dias do ano, ou seja, não pode dar maior do que 365 dias ou 366, se for bissexto, mas a gente não tem informação sobre isso, então não vamos entrar nesse detalhe. E tem que ser maior do que 43. Aí você fala assim, poxa, Saulão, de onde você tirou esse 43? Eu volto aqui no enunciado, não tem nada falando de 43. Na verdade, tem. Aqui, ó, no dia 12 de fevereiro. Janeiro tem quantos dias? Conhece aquela tática de fazer aqui no dedo? Janeiro tem 31 dias, né? Mais 12 em fevereiro. Então, vamos considerar aqui 43 dias do ano, que já se passaram. Eu quero múltiplo comum de 12 e 9, que seja maior do que 43 e que seja menor do que 365. Vamos olhar para isso? Ó, eu vou buscar o menor múltiplo comum deles. Por que o menor múltiplo comum deles? O menor múltiplo comum de 12 e 9 é 36. Você sabe calcular MMC? Você tá craque nesse cálculo?
Confesso que são poucos problemas que aparecem isso em concurso público ou em provas de processo seletivo. Mas esse raciocínio é importante, dessa decomposição do número, dessa compreensão. E aqui, dá uma olhada aqui, ó. Achei o MMC de 12,9 usando as fatorações. O 12, 2 ao quadrado vezes 3, e o 9, 3 ao quadrado. Eu vou pegar a maior potência de 2 que aparece, 2 ao quadrado, e a maior potência de 3 que aparece, que é o 3 ao quadrado. E vou colocar ele no menor múltiplo comum. O produto desses dois caras, 4 vezes 9, é 36. Quando eu quero saber múltiplos de 12 e 9 em comum, múltiplos comuns de 12 e 9, eu vou buscar os múltiplos de 36. Então, o que eu estou procurando aqui são os múltiplos de 36, que são menores do que 43, maiores do que 43 e menores do que 365. Aí, eu vou listar todos eles. Listei todos eles aqui para vocês, tá? Os dias que eu estou buscando. Depois de 72 dias do primeiro encontro, entenda? Eu não quero saber quais são esses dias, mas sim quantos encontros tiveram. Então, depois de 72 dias, depois de 108 dias, depois de 144 dias, de 180, 216, 252, 288, 324 e 360 dias, tá? Você pode falar assim, mas Saulo, por que não começou no 36? Ó, de novo aqui, eu quero que seja maior do que 43. E por que parou no 360? Porque eu quero que seja menor que 365. Tudo bem? Isso dá, então, 9 datas distintas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datas distintas. Resposta alternativa B. Obrigada. Encerramos aqui nossa aula de matemática básica. Beleza? Espero que tenha gostado. E manda suas dúvidas, manda seus comentários. Tenta resolver bastante exercícios de matemática básica e foca nessa parte de estrutura, de interpretação de exercícios e deixa a parte de conta, de cálculo para a calculadora. Claro que se você puder treinar, sempre bom desenvolver o seu cérebro, quanto mais treinar, melhor. E eu aguardo aí os seus comentários para saber se você gostou. Valeu!